Fala pessoas, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre 5 dicas que você não deve deixar de fazer na faculdade. Você tem que fazer, que você tem que aproveitar a oportunidade, tá bom? Algumas eu estou passando, outras eu já vivi. Então vou deixar aqui pra vocês essas 5 dicas que possam ajudar vocês de alguma forma, tá bom? A primeira dica é estudar em grupo. Sim, estudar em grupo é muito bom. Estudar em grupo abre os horizontes, vamos dizer assim, né? Mesmo que você seja uma pessoa que goste de estudar sozinha, que prefira, né, esse ambiente mais tranquilo, aproveite as aulas em grupo, sabe? A galera da sala sempre gosta de fazer um grupão para estudar. Então, mesmo que você goste de estudar sozinho, é bom você participar em alguns momentos, porque muitas vezes a gente está estudando sozinho, a gente foca só num determinado assunto. E quando você está em grupo, alguém chama atenção para alguma matéria que muitas vezes você não deu tanto assim ênfase, e ali no grupo o pessoal vai comentar mais, e isso pode até cair na prova. Já aconteceu muito isso comigo. Tava estudando, aí o pessoal fez um grupo, eu fui, participei, e galera, tipo assim, puxou pra uma matéria que o professor cobrou muito na prova e que eu não tava, assim, muito ligada naquela matéria. Porque as matérias de farmácia geralmente são muito extensas, né? Direito também era muito extenso, então às vezes a gente acaba focando em um determinado assunto mais do que o outro. Então quando você participa desses grupos, a galera dá um geralzão assim e pode abrir. Você fala, caraca, eu não tinha prestado atenção, ou alguma parte que você não estudou, que passou batido. Então nos grupos o pessoal começa a conversar muito e interagindo um entre o outro, a gente coloca todos os pontos onde cada um mais chamou atenção, e assim você consegue estudar a matéria amplamente, tá? Participar também de aulões dos professores, né? O professor, quando vê que a matéria está muito difícil, que a galera não está assimilando muito, ele sempre marca alguns aulões ou marca uma aula antes do horário, né, começar, tipo, quem entra às 7 horas da noite, de 6 às 7, para ajudar a galera. Muitas vezes eles marcam aulas até dia de sábado, alguns professores são muito bonzinhos e fazem isso. Então participem, não percam a oportunidade, porque quando o professor marca uma aula assim, ele enfatiza mais aqueles tópicos que ele mais vai cobrar na prova. Isso é de suma importância, tá? Então, mesmo que você goste de estudar sozinho novamente, vá nesses grupos de colegas, vá nos grupos que o professor formar. E também participe daquelas aulinhas de tutores. Sabe quando a faculdade coloca algum aluno que está num período mais avançado, que tira uma boa nota, aquele aluno exemplar, sempre tem um tutor. Então ele disponibiliza para ajudar os outros alunos. Se você puder ter contato e tiver esse tipo de ajuda na sua faculdade, também corra atrás disso, que ele pode te ajudar ali, até mesmo com a experiência dele, por já ter passado, né, esse momento ali nesse período. Então é de suma importância. Então aproveite todas essas oportunidades que a faculdade disponibiliza, tipo esses grupões com colega, aulões que os professores marcam, tutores, né? Tudo que a faculdade disponibilizar para estudar, outras coisas que eu posso não ter citado aqui, que tem na sua faculdade, aproveite, mesmo que você seja uma pessoa que gosta de estudar sozinho. É de suma importância você aproveitar todos os ramos ali de estudo disponíveis para poder agregar ali o seu conhecimento. A segunda dica é participe de todos os eventos da faculdade. Sim, participe de tudo, gente. Eu já falei em outros vídeos que eu tô ainda devendo algumas horas, né? Ainda tenho que complementar algumas horas extracurriculares, né? Porque a gente tem que ter 120 horas dessas atividades extracurriculares. Então ainda tô correndo atrás, eu tenho 89 horas, falta 31 horas ainda. E uma experiência própria minha que eu vou passar para vocês. Quando eu comecei na faculdade, eles já começam dando várias atividades, simpósios, cursos, sabe? Para você participar, palestras, e eu não fui muito, sabe? Participei só de 2 eventos no primeiro ano. Então eu deixo aqui como dica para vocês e um alerta: participem logo no começo de tudo, até mesmo para você fazer parte já do seu curso, já ir conhecendo como que é. E eu não tive essa perspectiva, né, vamos dizer assim, de participar de tudo. Eu participei só de 2 eventos que foram no primeiro período, no ano de 2013 todinho. Então, com isso eu tenho muito assim arrependimento. Então indico para vocês que já vão entrar aí no primeiro período, já estão no segundo, terceiro período, participem de tudo e aproveitem para pegar o certificado das horas extracurriculares, que aí vocês já vão juntando as suas horas, e quando vocês estiverem no quarto período, que provavelmente é o período que começa os estágios, que começa a apertar mais, ficar sem tempo, você já está com essa hora zerada.
já está com uma bagagem bem ampla, né, nesse lado de curso, palestra, simpósio, e sempre, gente, isso só vem agregar, somar para você, no seu conhecimento, no seu estudo. Então, a dica que eu dou para vocês: participem de todos os eventos, sabe? A faculdade fez um evento no ano passado, que foi uma viagem para Fiocruz, que eu não pude ir, porque eu estava viajando, mas eu acho que eu não me empenhei tanto, eu deveria ter ido, então tenho um arrependimento nesse ponto por não ter ido na viagem, fiquei assim meio frustrada, tá? Mas eu tô marcando aí, agendando uma viagem para Fiocruz no ano que vem, porque é imprescindível que a gente, né, que faz farmácia, principalmente o pessoal de farmácia, tem que dar uma passada na Fiocruz, né? Não tem como. Então, participem de tudo que vocês puderem, porque depois talvez você não possa ter a mesma oportunidade, vai ficando mais difícil, o tempo vai ficando mais escasso, então aproveitem para participar de todos os eventos, tá? A terceira dica é monitorar as faltas e a entrega de atividades online, sabe? Aquelas matérias online, aquelas matérias interativas que a gente tem que entregar que são tudo online. Então, experiência própria, né? Primeiro vamos falar aqui das matérias online. A gente tem várias atividades que devem ser feitas online. Eu, pelo menos, tenho na minha faculdade. Então, a gente fica sobrecarregado com essa vida universitária, né? Com essa coisa de faculdade, tem que fazer prova, tem que fazer trabalho, tem que fazer estágio, tem que trabalhar na vida normal, né? Todo mundo trabalha, a grande maioria. Então, você tem que dar conta da sua vida pessoal também, porque você não vive só da faculdade. Tem muitas coisas que estão ao redor disso tudo. E a gente acaba esquecendo de entregar as atividades online, e com isso acarreta falta e com isso acarreta reprovação. Muita gente fica reprovada em atividade online. Isso não dá problema? Não, não é um problema grande ou maior, pelo menos para mim lá na minha faculdade. Reprovado não precisa pagar essa matéria em valor, mas que é uma coisa que você poderia já resolver naquele período, acumula. Por exemplo, se você está fazendo uma atividade online no 7º período e vai para o 8º período e não passou nessa atividade porque de falta, geralmente a grande maioria das pessoas que não passam nas atividades online é exclusivamente porque das faltas, né? Porque não entrega as atividades nas datas previstas e acaba levando falta, e levou falta acima de 25%, está reprovado. E aí essa matéria é jogada para o 8º período. Então, além do ED que você tem, e é uma outra atividade complementar que eu tenho na minha faculdade, você fica com mais uma matéria online e mais a outra do que você reprovou. Então, a matéria do período, a matéria que a pessoa reprovou e mais o ED. Então, já são mais 3 matérias online que você tem que dar conta. E assim sucessivamente, se a pessoa não for passando. Então, é de suma importância que você preste bastante atenção. Anote todos os dias, horários, sabe, que é preciso entregar aquela atividade. Se sobrou um tempinho, não fica de preguiça, corre, vai lá, faz a atividade, fica livre disso, sabe? Você tira um peso assim das costas. Sempre na minha faculdade, as atividades online, elas são divididas em 4 etapas. A gente tem uma atividade que é para entregar, depois que é de marcar X, né, objetiva, depois a gente tem uma atividade discursiva, depois a gente tem outra atividade objetiva e por último a prova. Na verdade tem o simulado e a prova, então são 5 atividades, né? Então é muita coisinha que você tem que dar conta, e é de suma importância que você anote todas as datas num lugar que você vai olhar e vai ver, que vai lembrar. Celular, eu vou lembrar na geladeira, vou lembrar na minha agenda, anota, porque isso dá pepino depois, não é legal, entendeu? Você ficar com uma matéria a mais. São matérias que você não pode entregar de qualquer jeito, porque senão os tutores, eles não avaliam. Então, não significa que é online que você tem que fazer de qualquer forma. É importante você prestar bastante atenção, porque senão os tutores arrancam sua cabeça e te reprovam também, tá? Outra dica é sobre as faltas. Monitorem as faltas. Tá, vou faltar hoje porque eu estou doente, eu vou faltar semana que vem porque eu vou numa festa. Beleza, antes de faltar, entra no portal da faculdade e vê quanto % você tem de falta. Eu acho que é o que mais acontece lá na faculdade. Uma das maiores reclamações e briga entre alunos, faculdade, são essas questões de falta, que a pessoa falta, não olha na grade, já faltou 1 ou 3 dias, ou algum erro que pode ocorrer no portal, e aí ela acaba faltando e dá 25% de falta, ela já fica reprovada na matéria. 25% de falta lá na minha faculdade significam 5 dias dentro de um semestre. Então, se você faltar 5 dias em uma matéria, você está reprovado por falta, e isso dá muita briga. Tem muita gente que falta, não presta atenção, não analisa. Então, quer faltar? Entra no seu portal, olha lá o número de falta que você tem, faz a programação certinha, sempre deixa um dia, né, para
caso aconteça uma eventualidade, tô passando muito mal, não deu tempo de chegar na faculdade. Nunca falte todas as faltas permitidas e não deixa nenhuma aí de segurança caso você precise. Então, monitorar a falta, monitorar as atividades online é de suma importância, porque senão você pode ter vários problemas na faculdade, tá? A quarta dica é não acumular estágios nem matérias pendentes. Como assim, gente, né? Muita gente entra no curso de farmácia por algum motivo ou outro, tira algumas matérias da grade, ou acaba reprovando nessas matérias, ou tira o estágio que não vai poder pagar naquele período. Isso é possível? Sim. Eu estou indo para o estágio de manipulação agora nesse período, mas eu não vou poder fazer, uma hipótese. Então eu vou lá na coordenação e peço para eles retirar esse estágio. Não significa que retirando eu não tenha que fazer, é claro que não, eu vou ter que pagar até quando eu me formar, senão eu não consigo meu diploma. Então é de suma importância que vocês, não vai dar para fazer o estágio, pensa bem, analisa bem, só tira o estágio da grade. Se for uma coisa muito séria, sabe, não tem como, não vai dar para mim pagar esse estágio. A mesma coisa com matéria, não vou poder pagar essa matéria agora, vou ter que tirar da minha grade. Pensa bem, porque isso é uma coisa que você vai ter que concluir lá na frente. E quando você tira um estágio da grade normal para pagar depois, provavelmente você vai fazer sozinho. Os estágios, eles são sempre em dupla, né? A professora no estágio, naquele período, monta todo o horário, todo o calendário e sempre em dupla, que é muito bom você fazer com uma pessoa, que você tem intimidade, que você tem ali afinidade com ela. Então, quando você retira aquele estágio, é muito provável, cerca de 90%, que você faça ele sozinho, que não é tão agradável quanto você fazer com um colega de sala. Eu já passei por alguns momentos com a amiga de estágio, que não foi muito agradável. Imagine se eu estivesse sozinha nos estágios. Então, pensa bem se você vai tirar esse estágio ou aquela matéria da sua grade para pagar depois, que isso vai acumulando e cada vez no final vai ficando mais pesado e sobrecarregado em cima de você. Caso a pessoa tenha reprovado em alguma matéria, tenta pagar ela o quanto antes. A pessoa reprovou no período passado, tenta já no outro período, faz uma força para poder você pagar essa matéria, para você já ficar livre. Até mesmo porque, se você estudar numa faculdade particular, essas matérias a cada período elas vão aumentando o valor, tá? Se você reprovar, você vai ter que pagar financeiramente também a matéria, se for particular. Então sempre esses valores estão sendo corrigidos pela faculdade. Então é muito importante que o quanto antes você puder eliminar essas matérias pendentes e estágios, você faça o quanto antes, tá? E caso você queira tirar, pense bem, analise bem, só retire assim da sua grade em último caso, porque depois isso vai só acumulando, tá bom? A quinta dica é escolher o tema do seu TCC e o seu professor orientador do mesmo, né, o quanto antes. Sim, entrou no curso, passou o primeiro período, segundo, terceiro, já no quarto eu acho que já dá para ter uma base, né? Vamos botar quinto, que aí já dá aquela especificada em tudo do que você realmente quer, das matérias que realmente você vai gostando, e escolha o seu TCC o quanto antes. A escolha do TCC é muito importante porque você vai ter já um período maior para poder estudar e elaborar todo o TCC. Escolhendo o professor, ele já vai te ajudando, você já pode ir conversando com ele, e isso vai dando uma base assim com mais tranquilidade, sem fazer nada sob pressão. Então, se você tiver essa disponibilidade, escolha o TCC o quanto antes, e o professor orientador vai conversando com ele, vai, né, vendo as oportunidades, o que pode ser feito, que aí você tem um tempo bem longo para poder desenvolver o TCC com qualidade, tá bom? Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado das dicas, né? Aproveitem para colocar todas em práticas, não percam as oportunidades que são ali dadas a vocês naquele momento, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostou, dá um joinha, se inscreve aqui no canal, e um super beijo para vocês. Muito obrigada por assistir, tá bom? Até a próxima. Tchau!